Queria que você olhasse para essa pessoa linda aí do seu lado e dissesse para ela assim: não haverá impossíveis em todas as promessas do Senhor. Você crê nisso, irmão? Que não haverá impossíveis em todas as promessas do Senhor? Eu tenho certeza que se você for testemunhar da obra poderosa que o Senhor tem feito, que já fez e que fará na sua vida. Sim? Está traduzindo para ele? Amém? Se você for testemunhar da obra poderosa do Senhor, que Ele tem feito na sua vida, né, a partir do momento que você se encontrou com o Senhor, a partir do momento que você abriu o seu coração para o Senhor. É tão interessante que o Paulo, ele começou a falar aqui, ministrou sobre o dízimo, e ele falou sobre o tabernáculo, né? As coisas ali que Deus falou para que Moisés se ajuntasse para que o tabernáculo fosse construído. E tem a ver com a nossa palavra hoje. Eu falei, meu Deus, como que Deus é maravilhoso, né? Como Deus, ele alinha, ele ajunta, né, o quebra-cabeça para que as coisas aconteçam. E eu queria falar hoje, irmãos, sobre um assunto, se você quiser colocar, se você quiser anotar, será vencedor. Diga vencedor. Vencedor. Nós temos uma ideia. Por que eu escolhi esse título? Sexta-feira retrasada, na cela do Paulo, o Paulo mencionou lá em Apocalipse, capítulo 3. Aí, quando chegou no culto, o pastor mencionou Apocalipse, capítulo 3. E aí, na reunião das mulheres, eu não podia deixar de mencionar Apocalipse, capítulo 3, né, que fala sobre o vencedor. E eu comecei a analisar e pensar sobre o vencedor. O que seria um vencedor em Jesus? O que seria um vencedor em Cristo? Porque nós temos a ideia de que o vencedor é aquele poderoso, não é? Aquele que não erra, aquele que não tem defeito. Mas quando nós nos deparamos com a Bíblia, com histórias bíblicas, com homens e mulheres de Deus, que foram usados por Deus e que caminharam rumo a um propósito, eles chegaram a uma etapa de vencedores. E nesse caminho, irmãos, muita coisa aconteceu. Né? Eu tenho certeza que você já leu a Bíblia e você pode testemunhar disso. Né? Se você estiver se lembrando aí de alguns personagens bíblicos. Muitas coisas aconteceram. Sabe, irmãos, o que nos torna um vencedor não é... Deus trouxe essa frase ao meu coração. O que nos torna um vencedor não é ausência de medo, ausência de problemas, de dificuldade, de limitações. Não é, porque nós teremos. Mas é saber que tem um Deus sobre a nossa vida. O Salmo 91, ele fala de nós estarmos escondidos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você já reparou que se você se coloca debaixo de uma sombra de uma árvore, ou de um grande arbusto, ou de um arbusto pequeno, você já reparou que automaticamente a sua sombra some? E a sombra do arbusto prevalece, ou da árvore? Então, eu fiquei pensando nesse Salmo 91, e eu tenho meditado nele pelas manhãs. E eu falei, Senhor, olha, é isso. Quando nós nos escondemos debaixo das tuas asas, não mais eu apareço, Rafaela, mas é o Senhor que aparece, Romilda. Então, eu quero te dizer que vencedor é aquele que caminha rumo a um propósito, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante, Cleide, das tribulações. Nós caminhamos rumo a um propósito, que nós entendemos que Deus tem nos chamado para algo. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. A luz vai ter que ficar, pastor? Puxa vida. Irmãos, não enxergo nada, vou falar para vocês. É a cruz, né, irmãos? Toma a cruz. Tá vendo, irmãos? É assim, quando a gente está sentado no banco, é fácil. Mas quando a responsabilidade é maior, aí o negócio pega. Êxodo capítulo 2, nós vamos estar falando sobre Moisés. Você conhece Moisés? Conhece a história de Moisés?
E eu queria mostrar algo para os irmãos que o Senhor me mostrou nesta palavra, amados. Sabe, com relação a ser um vencedor. O que é ser um vencedor em Jesus? O que é ser um vencedor no propósito qual Deus nos chamou? O que é ser um vencedor e caminhar rumo ao propósito de Deus? E nós vemos claramente a história de Moisés aqui. Eu gostaria de ler o início que fala do propósito de Deus ao esconder Moisés, que está no capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, cafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, para pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E essa mulher era a mãe de Moisés. Olha só, Deus maravilhoso. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou a ele ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas te tirei. Amém, amados? Vamos orar? Gostaria de que você fechasse seus olhos. Quando nós fechamos nossos olhos, nós estamos tirando a atenção daquilo que está ao nosso redor. Estamos voltando os nossos olhos para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós queremos orar nesta hora. Pai, nós declaramos que a Tua palavra, Deus, ela é viva. Deus, a Tua palavra é alimento. Deus, a Tua palavra, Deus, é tudo que nós precisamos, ó Deus. Toma a nossa vida nessa manhã, toma o nosso coração. Pai, nós prostramos o nosso coração diante do Senhor para receber uma porção nova do Senhor, uma porção nova do Teu Espírito. Pai, uma porção nova vindo do Teu trono sobre a nossa vida. Pai, porque nós somos ovelhas do Teu pastoreio. Pai, nós queremos ser pastoreadas pelo Senhor. Toma a Tua igreja, toma o nosso coração. Pai, que a nossa mente, Pai, não vagueie. Pai, mas que a nossa mente esteja, Deus, totalmente colocada, levada cativa, Deus, à Tua presença. Para que venhamos receber, para que venhamos absorver, para que possamos viver esta palavra da verdade. Não só na nossa vida, mas para viver ela na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Pai, no nome de Jesus, toma esta manhã, declaramos o nosso coração é do Senhor. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Declara que o seu coração é do Senhor. Declara que a sua mente é do Senhor. Declara que o Senhor te criou, o Senhor te formou com um propósito para que você receba a vida dele. E não somente receba, mas transborde em você e através de você a vida dele, para que outros sejam alcançados e tocados. Oh Deus, nós te adoramos e recebemos uma porção pela fé, Pai, do Teu Espírito nesta manhã, para que o Senhor nos toque, para que o Senhor nos confronte, para que o Senhor nos alcance, para que possamos viver segundo aquilo que o Senhor tem nos chamado. Pai, muito obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém, amados? É interessante que essa passagem que nós lemos, nós vemos todo um arranjo de Deus para que Moisés nascesse. Todo um propósito, né? Algo assim especial para que algo mais especial ainda acontecesse. É interessante que o Salmo 139 ou 137, 139, ele diz a respeito que o Senhor já nos conhecia, é 139 mesmo, né? Que o Senhor já nos conhecia no ventre da nossa mãe.
Né? Ainda você e eu, nós éramos uma substância uniforme, uma substância sem tipo, sem jeito. Mas a palavra do Senhor diz que Ele já nos conhecia. Eu fico vendo, lendo, né, aqui meditando nessa história de Moisés. E cada vez que nós lemos, Deus traz algo novo sobre o nosso coração, porque a palavra é sempre viva, é sempre nova. E aí eu fiquei pensando, Deus estava lá, vendo lá na frente. Né? Deus estava vendo o que esse homem seria, para qual motivo ele seria levantado. Por isso ele criou toda uma situação ali. E você percebe, você lendo um pouquinho mais atrás, você percebe que algumas crianças foram mortas. Crianças foram mortas, mas Deus poupou a vida de Moisés para que um propósito específico, diga específico, acontecesse. Eu falei na reunião das mulheres, e a reunião das mulheres, irmãs, tem sido uma bênção. Amém, irmãs que têm participado? Se você não tem ido, vá, irmã, vá. Sabe, você não vai perder de estar ali, creia em mim. Você não vai perder. E a gente ministrou semana passada sobre Noemi e Ruth. E eu falava para as meninas assim, Ruth não tinha nenhuma linhagem. Eu não sei se você e eu, falei para elas, se identifica com Ruth, sem linhagem. Qual a sua linhagem? Sabe, Ruth não tinha linhagem. Né? E Deus arranja algo, Deus coloca ali um propósito especial para que aquela mulher tivesse não somente uma linhagem, mas fosse participante de uma linhagem, que era a linhagem do Messias. Então eu quero te dizer que Deus ele trabalha na sua história. Sabe, nós enxergamos, Leandro, aqui, nós não conseguimos enxergar além daquela porta, se ela estiver fechada. Mas eu quero te falar que Deus, Ele trabalha, Simone, na nossa história, para que nós venhamos entrar num propósito, caminhar sobre um propósito e responder a Ele. Nós vemos Deus trabalhando na vida de Moisés, para que esse propósito aconteça. Irmãos, eu sou assim, sabe, amados, eu sou apaixonada pelo Senhor. Eu sou apaixonada por Deus, porque hoje de manhã eu estava tomando banho e veio algo na minha mente. Eu chamei o Samar e falei, você já parou para pensar que em toda a história bíblica, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos homens querendo correr de Deus? Parou para pensar isso? Homens e mulheres querendo correr de Deus? E Deus falando, não, peraí, é você que eu quero. Sexta-feira na cela, na casa da Elza, o Wilson disse algo engraçado. Ele disse assim, na hora de orar, é a oração da pastora, vamos atrair, o Senhor nos atraia com laços de amor. Falei, irmãos, essa é a minha oração. Eu quero ser atraída e quero que Deus atraia as pessoas que estão ao meu redor com laços de amor. Então a gente vê em toda a história bíblica Deus atraindo pessoas com laços de amor, com laços de misericórdia, alinhando. Irmãos, Deus alinha a nossa história, alinha a nossa vida para que um propósito seja cumprido. Sabe, é maravilhoso, é tremendo demais. Então, nós estamos falando sobre um vencedor em Cristo Jesus. Eu quero seguir aqui, porque o que acontece? Todas as vezes eu saio daqui, e o Samar, vendo minha pregação que eu tinha preparado aqui, ele falou assim, mas você vai entender isso aqui? Eu falei, eu entendo. Eu entendo, eu não vou sair daqui, irmãos, vou ministrar aquilo que Deus falou no meu coração. Então, o vencedor é aquele que vive uma vida plena em Deus. Diga, vida plena em Deus. Ou seja, ele vive, ele caminha, ele respira, ele deita, ele se levanta, crendo nas promessas de Deus. As promessas que Deus tem para ele. Você pode pensar assim, mas isso é fanatismo, né? Pode passar pela sua mente. Mas, irmãos, quando Deus deu uma ordem a Josué, a palavra de Deus para Josué foi que ele meditasse na lei do Senhor de dia e de noite. Por que Deus falou isso para Josué? Porque algo grande teria à frente. Algo grande iria acontecer. Algo grande precisava acontecer. E para isso ele precisava meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Sabe, tem algo na sua vida,
que você quer, que você precisa? Tem algo? Não sei se você é diferente de mim, talvez você não tenha, mas eu tenho muitas coisas, sabe, na minha vida, que Deus precisa fazer, que Deus precisa consertar, que Deus precisa mover, que Deus precisa alinhar, Rogério, ao propósito eterno dEle. Sabe? Então Deus fala, olha, medita na minha lei de dia e de noite, para que você compreenda, para que você entenda, para que você saiba o caminho que você precisa seguir. Sabe, amados, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Normalmente eu acordo de manhã e aí eu digo algo, né? Todas as vezes que eu acordo eu falo, o Senhor é maravilhoso. A sua misericórdia dura para sempre. Eu falo, Senhor, a primeira palavra que sair da minha boca vai ser algo com relação ao Senhor. Sabe, meditar na sua palavra de dia e de noite. Eu falo para as mulheres quando nós nos reunimos. Irmãs, olha, você pode ter seu tempo de oração? Sim, é necessário. Mas ora cozinhando, ora limpando vaso, ora dirigindo. Sabe, ora, independente do que você estiver fazendo, o seu espírito é livre em Deus para orar. Sabe? Porque é esse relacionamento, amados, que vai nos alinhar ao propósito eterno de Deus, que é fazer aquilo que está no coração dele, Romilda. Nós vemos, então, que para ser um vencedor, nós precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. A Bíblia nos relata homens e mulheres de Deus que foram chamados para serem vencedores. Eu não tenho dúvida nenhuma, e eu tenho certeza que você não tem, que todos os homens e mulheres que estão relatados na Bíblia, que foram chamados, foram para ser vencedores, para cumprir um propósito. Amém? Amém, glória a Deus. Eu vou seguir, irmãos, aqui. Então, todos nós fomos chamados para ser vencedores, para cumprir um propósito específico. E neste caminho, para cumprir este propósito específico, para sermos vencedores, encontramos muitos obstáculos, dificuldades, e nos deparamos com medos e anseios, como eu já falei. Quantos de nós, muitas vezes nessa jornada, nos deparamos com nós mesmos? Você já olhou para você mesmo, às vezes, diante de uma situação? De uma circunstância, algo que você precisa fazer, e você olha para você, Ana, você fala, ai meu Deus, né, como que vai ser esse negócio? Eu olho para mim, aqui não tem nada, está seco. Mas, irmãos, nós precisamos aprender demais com o Senhor, com o amor dEle, com esse amor que nos atrai, que nos leva, que nos laça de forma poderosa, que você não consegue sair mais dele. Sabe, você consegue sair dos braços do Senhor? Me fala, se você consegue, vamos fazer uma oração, porque é muito bom. Irmãos, irmãs, sabe, não tem outro lugar que eu queira estar. E eu tenho certeza que não há outro lugar que você queira estar, que não seja nos braços do Senhor. E aí, ainda nesse texto, no capítulo 2, verso 11, não, capítulo 3, Êxodo capítulo 3, o mesmo onde você estava, só que agora capítulo 3, verso 1, começa já, porque nós lemos o nascimento de Moisés, e um pouquinho mais para frente, antes de chegar no capítulo 3, você vai ver a vida de Moisés, que ele teve ali no Egito, e a saída dele para o deserto, e você vai ler depois. Mas eu quero me atentar agora para o encontro que Moisés teve com Deus, e o que este encontro ocasionou. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que este encontro ocasionou? O que o seu encontro com o Senhor fez no seu coração? Pergunta para ele, o que o seu encontro com o Senhor fez no seu coração? Irmãos, o encontro nosso com Deus tem que ter feito algo no nosso coração. Eu sempre falo, você se lembra daquele dia, daquela hora, daquele tempo, daquele momento, daquele lugar? Porque é esse encontro que nós temos com o Senhor, ele é um marco nas nossas vidas.
É a partir desse encontro que nós colocamos o nosso pé no impossível de Deus. Sabe, é a partir deste encontro, irmãos, que nós colocamos os pés no sobrenatural de Deus e entramos por uma nova porta. E aí o que acontece? Você não pode voltar, Romilda. Não pode. Não pode voltar. Às vezes até a gente tenta, né? De vez em quando, assim, eu sei que os irmãos é como eu, então de vez em quando a gente pensa em voltar diante das dificuldades. Aí você olha para trás e você pensa, mas o que eu vou fazer? Minha vida é servir a Deus. Minha vida é servir o Senhor, eu não tenho outra coisa no meu coração que não seja amar, servir, sabe, adorar, enxergar, caminhar pela fé. Então, meu pé está aqui mais um passo vai. Sabe, essa é a nossa vida com o Senhor. Então, olha só, o nosso encontro com Deus, digo, o meu encontro com Deus, ele trouxe marcas. Glória a Deus por isso. Então, o capítulo 3, verso 1 diz assim. Depois eu sei que você conhece a história, e se você não conhece a história, eu te convido a ler, porque eu não vou ler toda a história, eu já vou pular aqui para uma segunda etapa. Capítulo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Miriam, e levando o rebanho, só um minuto, irmãos. Levando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Miriam, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Horebe significa ministração de Deus, manifestação de Deus. Você pode pesquisar aí, a manifestação de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo, sem saber o que estava esperando dele. Então ele disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Oh, irmãos, Moisés não sabia o que Deus tinha para ele. Diga para o seu irmão: você não sabe o que Deus tem para você. Mas não tem problema não, porque Ele vai te atrair a si mesmo. Você percebe que a sarça ardia e ela não se consumia, e isso atraiu os olhos de Moisés, porque a palavra diz que ele foi ver o que estava acontecendo. Por que aquela sarça não se consumia, aquele arbusto, aquela árvore ali, né, não se consumia no fogo? Sabe, queridos, a cruz de Cristo, ela nos atrai. Não existe um homem, Romilda, que olha para a cruz de Cristo, para Cristo morto, para Cristo ressuscitado, ressurreto, que não vai ver o que está acontecendo e quer experimentar, sabe, quer ver, quer saber mais. Como assim? O que aconteceu? Por quê? Quando? Como? Qual a razão? E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Moisés correu para ver aquela grande maravilha. O que estaria acontecendo ali naquela sarça, sem saber o chamado que Deus tinha para ele. Era grande, era maravilhoso, era tremendo, que Deus ia confrontar ele ali, ia mostrar para ele quem ele era, mas Deus também ia mostrar quem Deus era. Que ele estaria, sim, respondendo um propósito, Jaqueline, mas ele estaria debaixo de uma proteção, o qual ele não aparecia, era só o Senhor. E Deus tem este encontro ali com Moisés. E um pouco em seguida, você percebe que algo interessante aconteceu aqui. Ele correu, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Eu estou no finalzinho do 2. Então ele disse consigo mesmo: vou correndo para lá para ver que grande maravilha é esta. Vendo o Senhor que ele foi, voltava para ver, Deus do meio da sarça. Irmãos, Deus, Ele nos atrai. Diga: Deus me atrai. Ô, irmãos, defeituoso, cheio de defeito, perebento. Sabe, Deus nos atrai. Deus nos ama. Sabe, Ele nos atrai. E o fogo dele nos limpa, nos purifica, traz clareza daquilo que nós somos, daquilo que Ele é. Olha só, irmãos, que tremendo. Ele foi ver o que estava acontecendo. E a palavra continua dizendo: vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus, Deus falou: é agora.
do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. É tão interessante que o Senhor te conhece pelo seu nome. Lá no Evangelho de João, a palavra diz que nós somos ovelhas do Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele nos chama, nós conhecemos a sua voz, reconhecemos a sua voz e seguimos a Ele. Quer te dizer que Deus, Rafaela, te chamou pelo nome. Naquele dia, você sabe qual o dia que foi. Naquele encontro, naquele dia que marcou a sua vida. A primeira palavra que Deus fala para nós é nos chamar pelo nome. Por que Ele nos chama pelo nome? Porque Ele já te conhecia. Salmo 91. Ele já te conhecia lá, em substância ainda nada, pura água. O Senhor já te conhecia. E Ele diz: Adriano, Adriano. E eu imagino, sabe, irmãos? Eu fico imaginando Deus chamando Moisés ali. Imagino eu, e eu penso que não foi com uma vozinha assim: Moisés, Moisés. Né? Mas foi com uma voz assim de autoridade: Moisés, Moisés. E Moisés, mais do que depressa, diz: eis-me aqui. Você falou para o Senhor: eis-me aqui? Você disse isso um dia para o Senhor: eis-me aqui? E colocou o seu pé e entrou com seus 2 pés, com o seu corpo inteiro no sobrenatural de Deus, pela fé? Pois foi o que Moisés fez. E olha só, seguindo aqui a palavra, olha só o que aconteceu. Eis-me aqui. O eis-me aqui exige, ou melhor, quando o Senhor nos chama pelo nome, o eis-me aqui é uma resposta, mas mediante o eis-me aqui, precisa existir uma ação. Precisa existir um caminhar. Quando eu falo eis-me aqui, eu não posso dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, ok, eis-me aqui. Mas a hora que eu falo para o Senhor: eis-me aqui, eu preciso caminhar de forma que eu venha entender quem Deus é. E olha só o que aconteceu aqui. Diga assim: Deus, Ele trabalha na história do homem. Glória a Deus. Moisés ouviu de Deus. Ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. João 10, 27 foi o verso que eu mencionei. Dar respostas: eis-me aqui. Embora Moisés não tivesse ideia o que Deus iria requerer dele, porque Deus requereu algo dele, mesmo assim, ele deu uma resposta a Deus. Quando o Senhor nos chama, não temos ideia ou noção da grandiosidade de sua obra, que Ele quer realizar em nós, através de nós. Queridos, eu sei que às vezes nós ouvimos, né, caminhamos, entramos no chamado de Deus, e muitas vezes o nosso coração, ele meio que quer titubear por conta de nós olharmos para nós. Por conta de nós olharmos circunstâncias. Por conta de nós olharmos que é algo tão grande, embora nós não enxergamos na plenitude, mas que eu penso: mas será que vai? Será que vai ter jeito? Será que vai ter como? Mas olha, é tão interessante que Deus, quando Deus deu uma palavra, não sei se você se lembra, está lá em Gênesis, quando Deus dá uma palavra para Abraão, né, para Abraão sair da terra dele, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus mostraria a ele. Abraão vai, certo? Abraão sai da terra dele, vai para um lugar. E aí, na caminhada de Abraão, Deus tem vários encontros com Abraão ali. Abraão levanta altares, muitas coisas acontecem. Mas tem uma determinada parte que Deus chega para Abraão e diz assim para ele: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Que palavra. Já imaginou, dona Lourdes? Já imaginou? Mas você percebe que antes de Deus falar para Abraão ser perfeito, ele disse uma frase antes: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você vai andar, Abraão, debaixo das minhas asas.
Eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então eu quero te dizer que o propósito de Deus, o propósito que Deus tem para cumprir, Simone, na sua vida, não é você sozinha, mas é você caminhando debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente. É isso que Deus tem para nós. Então, aí quando nós lemos aquela palavra, essa palavra de Deus falando para Abraão, e eu penso assim, meu Deus, mas tem que ser perfeita. Mas como assim, ser perfeito? Mas nós esquecemos de olhar para trás e ver o que Deus fala primeiro. Eu sou. Eu sou. Você percebe que a palavra que Deus revela para Moisés aqui. Moisés, eu sou. Senhor, mas como é que eu vou fazer? Não, mas eu sou. Então, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? E a leitura continua no verso 5 e diz assim: Deus continuou: não chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou, diga eu sou. Não é você, mas é Deus. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. É interessante que o verso 5, quando Deus fala para ele, se achega a mim, mas tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. É interessante que os orientais, eu estava dando uma pesquisada, quando eles entravam em um lugar para adorar, eles tiravam os sapatos em forma de reverência a uma autoridade maior. E quando Deus fala para Moisés retirar as sandálias dos pés, Deus estava falando para Moisés: Moisés, larga tudo que está para trás, meu filho. Larga o mundo, larga tudo aí, esquece tudo, porque agora você está colocando os seus pés em um lugar espiritual, e o seu sapato agora vai ser sapato espiritual. Não vai ser mais um sapato natural. Sabe? Deus fala ali para Moisés: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está entrando é terra santa. Então, quando nós entramos, amados, sabe? Colocamos os nossos pés nesse lugar espiritual que é em Deus, nós precisamos deixar as coisas do mundo para trás. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder, achá-la-á. Então o Senhor nos chama, mas ao mesmo tempo existe algo que eu e você precisamos decidir a fazer. Ok, Jesus fez tudo? Fez. Jesus já pagou todo o preço, mas nós precisamos responder a Deus. Sabe, nós precisamos, eu e você, nós precisamos responder a Deus para o propósito. Diga, para o propósito. Para o propósito se cumprir, nós precisamos responder a Deus. Jesus, ele obedeceu o Pai em todas as coisas. E quando chegou na hora, lá no jardim, do Getsêmani, Jesus falou, que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus abriu mão de tudo ali ou não abriu, irmãos? Abriu, ai, como abriu. E como abriu. Que Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. E respirou e suou sangue, tamanha angústia, o qual ele estava ali, porque ele estava ali, ele era Deus, mas ele era homem, como eu e você. Então nós precisamos entender que precisa haver uma resposta, diga resposta. O Senhor te chama pelo nome, nós respondemos ao Senhor, e precisa haver também uma ação, diga ação. Precisa haver uma ação. No verso 6 nós já lemos, não vamos ler novamente. Então ele fala: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Larga tudo para trás, esquece tudo, mas você vai me servir agora de forma diferente. Esquece aquela pessoa que você era, mas agora você é uma nova pessoa. Olha só o que diz o 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. É interessante que Deus, ele lembra aqui Moisés. Escuta aqui, Moisés, eu estou te chamando aqui, mas eu quero te falar que eu estava lá atrás, que eu já estava planejando, já estava vendo. Isso aqui já estava planejado, esse momento aqui já estava escrito. Eu sou o Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
Sabe, o nome já estava escrito para esse momento. Sabe, eu quero te dizer que não adianta você querer correr do propósito de Deus. Seu nome já está escrito. Não corra, irmãos, não corra, porque se nós corrermos, nós vamos pagar mico. Então é melhor, você sabe o quê? Nós nos rendermos ao propósito de Deus. Nos rendermos àquilo que Ele tem, para que nós venhamos responder. Olha só o que aconteceu aqui no versículo seguinte. 7, né? Me ajudem. Sim, ele escondeu o rosto. Sabe, irmãos, eu tenho comigo assim algo, né? É uma perspectiva assim, minha que eu estou falando. Moisés, na verdade, ele se covardou de tal forma ali. E ele foi encantoado de tal forma por Deus, que ele viu que ele não tinha saída. Às vezes acontece isso com você. Acontece. Às vezes, Deus te encantua de tal forma, não sei se você entende essa palavra, que essa palavra é de Goiás, mas Ele te coloca num canto, assim, num canto, e ali você... um beco sem saída. E você precisa responder. Você não tem escolha. Porque Ele sabe que se você responder, Yasmin, você vai crescer. Sabe, você vai romper, a sua fé vai ser uma fé inabalável, então Ele faz tudo para que nós venhamos respondê-lo. Olha só o que aconteceu no verso seguinte. Vocês estão me entendendo, amados? Diz saindo o Senhor. Olha só, Deus começa a relatar para Moisés aqui. Moisés, sabe por que eu estou tendo esse encontro com você aqui? Porque já estava escrito, porque já é algo determinado. E Deus começa a ter uma conversa ali com Moisés. Ele disse... Diz ainda o Senhor, certamente vi a aflição do seu povo, do meu povo, que está no Egito, o povo que estava ali escravo por 400 anos, os irmãos se lembram. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Diga para o seu irmão, o Senhor conhece o seu sofrimento. Você crê nisso, querido? Você crê que o Senhor conhece a aflição do seu coração? Eu sei que vocês estão com sono. Mas eu quero te falar, eu não dou conta de dar esses gritos do pastor. E eu morro de raiva, irmãos, quando ele faz isso. Nossa, eu fico brava com ele quando ele dá esses gritos. Mas eu não vou dar esses gritos. Você vai ter que ficar acordado pelo poder do Espírito, não pelo poder do grito. Sabe, queridos? Está vendo? Eu me perdi aqui onde eu estava. Olha só. O Senhor conhece os nossos sofrimentos. O Senhor conhece a nossa aflição. O Senhor conhece aquilo que nos aflige, sabe? Aquilo que machuca, que dói, que segura o nosso coração. E o Senhor jamais vai nos esquecer. Você crê que o Senhor jamais vai esquecer de você, Simone? Simone, você é prova disso, né, Simone? Glória a Deus, o Senhor não esquece de nós em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. O Senhor está trabalhando, diga assim, o Senhor está trabalhando ao meu favor. E está levantando pessoas para ser bênção na sua vida, para orar sobre a sua vida, para dar uma palavra, para enxergar aquilo que você não enxerga, para mostrar o caminho. Né? Deus estava falando daquele povo que estava lá, no Egito, para ser retirado. E estava tendo um encontro com Moisés aqui, para que ele alinhasse o tempo, alinhasse o propósito, alinhasse o sonho que estava no coração dele, para que tudo se cumprisse. Amém? E olha só o que acontece aqui em seguida. 8, né? Por isso desci a fim de livrá-lo dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa. Pula um pouquinho para o 9. Pois o clamor dos filhos de Israel, 3:9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, irmãos, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Sabe, amados, olha a resposta de Moisés. Irmãos,
Eu falei para o Samara assim, exatamente, porque vocês sabem que os estudiosos aí falam que Moisés era gago. Irmãos, mas eu particularmente não creio que Moisés era gago, não tinha como, ele ficou na hora que ele viu Deus, sabe, ele ficou na hora que ele viu Deus, que não tinha como, um homem que tinha sido criado da forma que ele foi, de repente esse homem se tornar gago. Né? Mas você sabe o que acontece? Mediante não circunstâncias, aquilo que você tem que fazer, as responsabilidades, mas essa não é a palavra, mas vou usar. Mediante os desafios que nós temos, naquilo que Deus nos chama, muitas vezes nós até gaguejamos. Mas é até bom, você sabe por quê? Porque a glória é dele. Amém? A glória é dele. Eu falo, Senhor, eu vou gaguejando, mas eu vou. Né? Eu vou responder ao Senhor. E você percebe que Moisés, ele resistiu a Deus de todas as formas possíveis aqui. Olha só o que diz aqui. Me ajuda onde eu estou, irmãos. No 12. 12. Irmãos, eu me perdi, vocês acreditam? Estou gaguejando, é culpa de vocês. Certamente vi a aflição do meu povo, nós já falamos, por isso desci a fim de livrá-los. Ok, então Deus no 12, achei, 3:12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este sinal, e isso será o sinal de que eu te enviei. Olha um sinal poderoso que você tem. Não é poderoso esse sinal? Eu sou contigo, eu vou com você. Você acha que você está sozinho? Você acha que você está sozinha? Você, Cirlei, não está sozinha. Você não está sozinho, o Senhor é contigo. Ele te chamou para algo e Ele vai comissionar, dirigir, levar, cobrir, apontar, para que nós venhamos acertar o alvo. Você acha que Deus, Ele nos chama para fazer algo e nos coloca algo nas nossas mãos para que nós venhamos errar? Se você estiver submissa a Deus, debaixo da sombra do Senhor, descansando no Senhor, irmãos, nós não vamos errar. Irmão, não tem como errar, porque é Ele, a obra é dEle, diga, é dEle a obra. Amém? Então, ele interessa para vir fazer aquilo que está no coração dEle. Olha só o 13. Irmãos, é o 13, não é? É o 13. Olha só, disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel e disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntar, qual é o seu nome? O que eu vou falar? Qual a resposta de Deus? Disse Deus a Moisés, diga para eles, eu sou o que sou, não tem mais explicação. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás. E aí Deus começa a falar novamente tudo que ele vai fazer. Mas no versículo 20, Deus começa a falar também o que ele vai continuar a fazer. Mas no capítulo 4, novamente Moisés começa a se opor àquilo que Deus estava mostrando para ele. E ele diz assim no capítulo 4, verso 1, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Sabe aquela coisa assim de você falar assim, não vou falar não, porque e se eles não acreditarem, Milce? E se eu ministrar para essas crianças e essas crianças não forem edificadas? E se eu ministrar na minha célula e ninguém receber? Mas quem está com você? Quem é o maior interessado, Rogério? É o Senhor. O maior interessado é aquele que te chamou. Aquele que levou você, colocou você, plantou você, para você responder algo para Deus. Nós vemos aqui, então, ele falando, você vai falar que eu sou. Eu sou aquele que faço todas as coisas. E aí, no 2, olha só, ele faz uma pergunta. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem na mão? O que você tem na sua mão aí, Moisés? Respondeu-lhe, uma vara. Estou no 4:2. É interessante que essa vara, se você for ver, Moisés, ele apacentava o rebanho do sogro dele, de Jetro. E automaticamente ele usava essa vara como um cajado para algo natural.
Apacentar rebanho, algo natural, ele apacentava o rebanho ali. Mas Deus faz algo sobrenatural ali, para ele entender que a partir daquele momento, aquela vara ia ser usada para algo sobrenatural. Olha só o que acontece. Disse ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. Não, no 3. Então lhe disse, lança na terra. Ele a lançou na terra, a vara, que era um cajado, o qual ele cuidava lá das ovelhas do sogro. E ele a vara virou cobra, e Moisés fugia dela. Você imagina Moisés lá no Monte Horebe, correndo uma cobra. Não é interessante isso? Por isso é que eu te falei, irmão, sabe? Deus nos coloca num canto, às vezes, numa mesa, num canto, né? Para quê? Para ver se a gente acorda. Você imagina essa cena, Moisés, um homem de Deus, correndo da cobra. Sabe, correndo da cobra, olha o mico que ele pagou ali. Ainda bem que não tinha ninguém vendo, era só Deus. Né? Então, e contou para o resto da humanidade. Né? Ninguém viu, mas a gente pode imaginar hoje a cena. Moisés correndo da cobra. Mas aí Deus diz algo para ele. Deus diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou ela pela cauda. Deus falando, Moisés, você vai viver no sobrenatural de Deus agora, Moisés. Para que creiam que eu apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus traz aliança novamente. Deus traz aliança, e lembra a aliança no seu coração? Daquela palavra, sabe? Daquela palavra que ele falou um dia, Simone. A Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é? As promessas do Senhor, Deus falou. E se Deus disse, Deus vai cumprir. Amém, Romilda? Se Deus disse, Ele vai cumprir. Sabe, ele lembra Moisés ali novamente. Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Olha só o que acontece aqui, amados. Logo em seguida, depois eu achei isso aqui muito interessante, porque foi algo novo para mim. Então, ele lança, ele pega, né, a vara ali, a vara simbolizando algo natural. Deus mostra para ele que, a partir dali, ele teria uma vida sobrenatural. Mas olha só o que acontece em seguida. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega a cauda. Ele pegou, né, e virou novamente um cajado. Mas o 5 diz, para que creiam que apareceu o Senhor, Deus de seus pais, e Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse mais o Senhor, coloca a sua mão no peito, e ele a fez. Eu estou no verso 6. E ele a fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, tome e coloque novamente no seu peito. Ele colocou no peito novamente. Quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O que lepra fala? Lepra fala de pecado, lepra fala de morte, né? Lepra fala de separação de Deus. Deus estava falando para Moisés, Moisés, olha aqui, vou te mostrar o que você era. E vou te mostrar o que você vai se tornar agora. Coloca a mão aí, coloca a sua mão e agora você tira. Olhou, toda leprosa, você imagina que não foi nada muito agradável. Coloca novamente, ele colocou, retirou, limpa como todo o resto do corpo. Então, Deus quer nos falar, amados. Deus quer nos dizer, quem tem ouvidos, ouça. Sabe, que nós não éramos nada. Mas no Senhor, o Senhor fez em nós todas as coisas. E através de nós. Sabe, Deus fala para Moisés, Moisés, essa vara que você usava de forma natural, agora você vai colocar ela e o mar vai se abrir. Sabe, você vai lá na rocha, vai dar uma ordem para a rocha e vai minar água, vai nascer água da rocha. Porque é algo sobrenatural. Irmãos, a nossa vida com Deus, ela não é normal, você sabe disso, né? Ela não é algo normal, ela é algo sobrenatural. Porque nós caminhamos pela fé. Nós cremos num Jesus que foi morto, você não viu. Você não viu, eu não vi, mas nós temos algo escrito e testificado que testifica no nosso espírito. Nós cremos em um Jesus que foi morto, que ressuscitou, que está sentado à direita do Pai, e foi nos preparar a morada, Romilda.
e virá nos buscar. Você acha que isso é normal? Não é, irmãos, isso já não é normal, sabe? É para gente sobrenatural mesmo, a palavra de Deus é para gente sobrenatural, sabe? Moisés estava tendo esse encontro com Deus ali para ele entender que ele não era natural, ele era sobrenatural, para fazer coisas sobrenaturais, abrir um mar inteiro. Eu creio que foi aberto. Você acha que isso é coisa natural? Pegar uma pedra e sair água de uma pedra, você acha que isso é coisa natural? É coisa sobrenatural que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E eu quero te dizer que foi para isso, Romilda, que o Senhor nos chamou. Para colocar os nossos pés neste lugar sobrenatural. E saber que é Ele que faz todas as coisas. Saber que nós estamos escondidos debaixo das suas asas, à sombra do Onipotente. E nós não vamos aparecer. É Ele que aparece, Simone. Porque Ele é o grande eu sou. Vai lá, Moisés, vai lá e diga que eu sou. O grande eu sou te mandou aí. Sabe, você conhece o final da história, o que aconteceu ali. Mas eu quero terminar de ler essa parte aqui. Porque, mais uma vez, Moisés, ele se rebelou ali, praticamente se rebelou contra Deus. Olha só no versículo 10, não, vou para o 10 agora, 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, olha, nem outrora, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem fez o mundo, ou o surdo, ou o cego, ou aquele que vê? Não fui eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, irmãos, olha, 13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Ai. Olha só a resistência. Você se identifica com isso, irmão? Quero te perguntar. Você se identifica? Eu me identifico. Quero te falar que eu sou a primeira. Levanta a mão, pé, tudinho. Porque muitas vezes eu falo: Deus, manda Rafaela, Senhor. Manda outro. Sabe? E Deus fala assim: não, mas é você mesmo que eu quero. Porque você não entendeu, não compreendeu, não? Que quem faz sou eu? Que sou eu que faço? Sabe que sou eu que faço porque a obra é minha? Você está pensando o quê? Que eu estou dando assim, que eu estou enxergando tanto assim você? Mas não é você, sou eu. E é interessante que a Bíblia fala que nós somos vaso de barro. Para que o Senhor habite em nós. Eu trago esse versículo constantemente à minha memória. Nós somos vaso de barro para que a glória do Senhor seja levada. Sabe? Nós somos apenas um vaso de barro, para que não tenha glória nenhuma em nós, Simone. Porque vai que a gente é um vaso muito bonito, né? Muito assim, né? Estonteante, e a gente começa a achar que tem alguma glória. Nós não temos glória, a glória é totalmente do Senhor. Sabe? Eu vejo assim, Deus massacrando Moisés ali, ó, massacrou, né? De certa forma humilhou. É interessante que você percebe que tem uma palavra que Deus fala que Ele humilhou o povo dele no deserto. Né? Ele humilhou o povo, para quê? Para que o povo viesse enxergar aquilo que Deus era. Né? Então eu vejo assim, Deus assim, meio que amando Moisés, mas ao mesmo tempo tratando ali do caráter de Moisés, para que ele enxergasse que é o Senhor e não ele. E é tão interessante, queridos, que quando você dá continuidade a essa leitura, eu te convido a fazer isso depois, é tão interessante que você começa a ver Moisés. E aí Moisés aceita o desafio, ele vai. E aí Deus levanta lá, né, você vai ver um pouquinho mais para frente, fazer o seguinte: Moisés, você não fala não? Você é gago? Então você tem um irmão, Arão. Arão vai falar por você. Irmãos, a obra de Deus vai acontecer. Eu quero te falar que se você não for, Deus vai levantar um Arão e o Ur vai levantar seu braço, vai ficar segurando lá, mas a guerra vai ser ganha. Eu não sei se você se lembra dessa passagem, onde Arão e Ur segurou os braços de Moisés, enquanto havia guerra com os amalequitas, com Amaleque.
E aí a palavra diz que enquanto o braço dele estava erguido, eles prevaleciam. Quando abaixava, eles perdiam. Então eu quero te falar que Deus vai levantar pessoas para segurar seu braço, Cleide, se for preciso. Mas o propósito do Senhor vai se cumprir. O propósito do Senhor vai se cumprir. Ele não vai ser frustrado, irmãos, eu creio. Eu creio, sabe? Aí você começa a ler, se dá continuidade à história, você vai ver o Moisés lá na frente, né, tendo experiências tremendas com Deus, dando ordens ali, falando para Josué, chamando Josué, Josué, vai lá, você vai ser forte, você vai ser corajoso, mas ser o mesmo Moisés, né? Você vê um Moisés ali, né, no início, quando eles saíram do Egito, né, a instituição da Páscoa ali, Moisés tendo uma experiência tremenda com Deus, porque aquilo ali simbolizava o próprio Jesus, o sangue, né, passado nos umbrais das portas, livrariam os primogênitos da morte, o próprio sangue do Senhor Jesus, ele tendo experiência com isso ali, né, com tudo isso ali, né, ele subindo ao monte, Deus dando, né, os mandamentos para ele, ele subindo ao monte novamente, Deus dando toda uma estratégia para que um tabernáculo fosse montado, simbolizando eu e você, porque hoje o tabernáculo é eu e você. Sabe, você vê um homem corajoso, que quando Deus fala assim, Moisés, é o seguinte, esse povo está dando muito trabalho, esse povo é rebelde, vou matar tudo, destruir tudo. Aí você pensa, nossa, mas esse Deus... Mas é Deus, eu sou, o grande eu sou, então ele faz o que ele quer. E aí Moisés entra em intercessão pelo povo. Aquele Moisés que correu da cobra. Aquele Moisés que se covardou ali diante de Deus. Sabe, ele fala assim, espera aí, Senhor. Não, o Senhor não vai matar esse povo. Mas o que as nações vão falar do Senhor? Deus de Abraão. Aí ele lembra Deus, você pode ler lá, ele lembra Deus. Mas Deus, não, o Senhor falou que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Como é que o Senhor vai matar esse povo agora? Não, eu vou destruir e vou fazer uma outra nação, uma grande nação através de você. E aí nós vemos Moisés se levantando a favor do povo e dizendo, não, eu me coloco na brecha para que esse povo caminhe, para que esse povo chegue, para que esse povo rompe, para que esse povo vá, mesmo com tanta dificuldade, eu me coloco na brecha a favor deles. E aí você pega e olha o Moisés lá atrás e fala, será que é o mesmo homem? É o mesmo homem. O que aconteceu, irmão, sabe o que aconteceu? Moisés aceitou o desafio. Moisés aceitou o desafio. Eu quero te perguntar hoje, você tem aceitado o desafio? Você tem aceitado o desafio de cumprir o propósito de Deus? Você tem aceitado o desafio de deixar Deus trabalhar nesse coração? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, que eu não posso deixar de ler esse texto, irmãos. Que eu falei esse texto a semana toda e eu falei, gente, não posso esquecer. Que fala sobre o vencedor, Apocalipse 3. E a gente pensa que esse texto é para não crente, mas eu quero te falar que esse texto é para mim e para você. Apocalipse 3, verso 20 e 21. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Diga para o seu irmão, ele está à porta. E ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha o que diz o 21. Ao vencedor, diga ao vencedor. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Agora eu te faço uma pergunta. Quem que é o vencedor? É aquele que aceita o desafio. Não é aquele perfeito que não tem defeito, mas é aquele que entra debaixo das asas do Senhor e se esconde. E saiba que é Ele que te leva, e sabe que é Ele que te conduz, que é Ele que faz. Amém, queridos? Fique de pé. Eu queria te desafiar a colocar seu coração diante do Senhor. Como o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra, eu peço que o Senhor ministre ela ao seu coração nesta manhã. Que nós venhamos entender que o Senhor nos chamou para algo sobrenatural.
Não estamos mais numa atmosfera natural, irmãos. Nós vivemos em uma atmosfera sobrenatural. Você crê nisso? Porque quando nós compreendemos que nós não vivemos numa atmosfera natural, nós podemos caminhar mais rápido. Diga, mais rápido. Sabe, nós podemos enxergar, nós podemos ver, nós podemos tocar o sobrenatural de Deus. Porque Deus nos chamou para viver o sobrenatural dele. Você pode pensar, é loucura, você está falando aqui nessa manhã, não tem nada a ver comigo. Mas eu quero te dizer, não tem volta. Se você entrou por este caminho, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Deus vai levantar pessoas, Deus vai fazer o impossível. Eu acho interessante que quando Deus deu uma palavra para Maria, Deus falou para Maria, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E um pouquinho mais para frente ele diz, não haverá impossíveis em todas as suas promessas, as minhas promessas. Não haverá impossível, mesmo que o Senhor levante pessoas, sabe, mesmo que o Senhor faça uma cobra correr e você tem que ela correr atrás de você, sabe, mesmo que o Senhor traga algo para que você acorde, eu quero te dizer que o propósito de Deus, ele vai se cumprir. Não fuja, não corra, não se esconda, porque ele vai se cumprir. Foi você que ele escolheu, foi você que ele separou, foi você que ele viu antes da fundação do mundo, viu, Rogério? Viu, Rogério? É você mesmo. Não adianta esconder, não adianta correr, não. É você que ele quer. É você que ele quer, para um propósito específico. O propósito específico, Rogério, que Deus tem para a sua vida, eu não posso responder. Quem vai responder é você. Mas vai depender de você colocar os pés no sobrenatural de Deus. E o Senhor nos chama nesta manhã. Eu queria que você colocasse seu coração diante de Deus. O Senhor nos chama nesta manhã, oh Espírito Santo de Deus, para colocar os nossos pés no sobrenatural, naquilo que Ele tem, naquilo que Ele tem feito, naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer. Pai, no nome de Jesus nesta manhã, Pai, no nome de Jesus nesta manhã, no nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso coração, para nos colocarmos, Deus, na Tua presença. Pai, nós entendemos, Deus, o Teu chamado. Pai, entendemos, ó Deus, o propósito. Pai, entendemos, Deus, Pai amado, que aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, ninguém pode fazer. É nós que precisamos responder. Pai, é nós que precisamos responder ao Senhor. Pai, eu declaro nesta manhã que a Tua igreja, Pai, a Tua igreja, ela é vencedora. Ela é vencedora, Deus, porque ela tem caminhado. Pai amado, ela tem rompido. Pai, ela tem crido. Pai, ela tem caminhado debaixo de um propósito. É o propósito eterno do Senhor. Pai, por isso eu quero te louvar nesta manhã. Por isso eu quero te engrandecer. Pai, por isso eu quero te exaltar. Pai, por isso eu quero declarar, Pai, a palavra do Senhor sobre o nosso coração. Eu queria te convidar aqui à frente. Eu sei que você já veio aqui na frente hoje, mas eu queria convidar você que crê que Deus tem te chamado para o sobrenatural. Só você que crê que Deus tem te chamado para viver uma vida sobrenatural. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Eu quero te falar que nós estamos no mundo espiritual. E se você retroceder, não vai ser bom. Não vai ser bom se você retroceder, porque o Senhor quer trabalhar em você. O Senhor quer trabalhar em nós. O Senhor quer trabalhar através da sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu queria chamar os irmãos, as esposas, dos líderes. Vem aqui à frente, vamos estar ministrando. As esposas, vocês são mulheres de Deus. Deus tem colocado uma palavra na sua boca. Você é autoridade. Deus tem nos dado também. Vocês oram e recebem ao mesmo tempo. Mas vocês vão orar pelos irmãos. Os líderes, você recebe e ora. Porque quando nós damos, nós recebemos. Pode ter certeza que quando você dá, você recebe mais. Então você que é líder, esposa, que está aqui à frente, eu quero que você ministre sobre a vida das pessoas que estão aqui. Pai, no nome de Jesus, Pai, nesta hora, nós queremos declarar, no nome de Jesus, Pai amado, que este povo que o Senhor tem levantado neste lugar, Pai, é um povo vencedor. Pai, é um povo muito mais que vencedor,
segundo a tua palavra. Pai, o Senhor tem nos chamado para caminhar no sobrenatural do Senhor. Pai, o Senhor tem nos chamado, ó Deus, para viver o sobrenatural do Senhor. Deus, para tocar vidas, para que vidas sejam impactadas, para que vidas sejam tocadas. Pai, eu quero proclamar nesta manhã, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, estes homens e estas mulheres, Pai, sendo impactados pelo Senhor, Pai, sendo impactados pela presença poderosa do Senhor. Pai, com os teus filhos, Pai amado, venha entrar neste caminho sobrenatural, venha viver o impossível do Senhor, venha ser tocado de forma poderosa pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, ó Deus, ó Jesus, ó Deus.